Boa noite. Vamos lá. Eu hoje estou sem voz, radicalmente sem voz. Estava com febre antes de vir para cá. Tá chegando a minha hora, eu acho que é isso, cara. Não tem muita explicação. A idade não perdoa. Não perdoa. Cara, foi no finalzinho mesmo. Então, estou assim, com um problema na garganta. E ontem parou. Ontem eu tive dois compromissos à tarde, uma à tarde e outra à noite. Foram duas celebrações, uma delas com o pessoal da Umbanda. E acabou minha voz. Acho que o pessoal chegou lá e tirou minha voz. E aí vim, mas mesmo assim, tomei um remédio e vim para cá. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais pausado e vamos ver se a gente dá conta, né, do recado. Depois, queria lembrar duas datas importantes. Ontem fez 2 anos da morte de uma pessoa que foi um mestre para mim e para essa comunidade aqui, que foi o Jonas Rezende. Que sem ele a gente não teria esse espaço com essa mentalidade. Ele foi uma espécie de abridor de horizontes. Eu vi isso na vida de muita gente, está o Serjão aqui, tem tanta gente aqui que caminhou com ele, Solanginho, né, que de alguma maneira horizontes foram abertos por ele, e depois outros chegaram. O Edson abriu mais ainda, me parece, e a gente está aqui podendo discutir coisas tão contemporâneas por causa de pessoas como ele que passaram por essa comunidade. E daqui a pouco, daqui a 3 dias, a gente vai comemorar 1 ano da morte da Marielle. Um branco e uma negra. E 2 pessoas que possibilitaram novas possibilidades. Então é muito importante que a gente, ao estudar teologia afro-ameríndia, que é algo tão contemporâneo e desafiador, abra os olhos para o fato de que há pessoas que são contemporâneas do seu próprio tempo. É muito difícil ser contemporâneo do próprio tempo. Nietzsche falou isso em 1873. Geralmente nós somos retardados no tempo. A gente vive em outro tempo que não o nosso. E ele disse de maneira belíssima que quando nós experimentamos as raízes de nós mesmos, nós existimos no nosso tempo, nos colocamos contra o nosso tempo, a favor de um outro tempo, por isso vivemos num entretempo. Tanto a Marielle quanto o Jonas viveram esse entretempo, cada um ao seu modo. E o que a gente está fazendo aqui é alguma coisa que é muito próximo ao que eles, cada um à sua maneira, fez e nos legou como desafio. Mas outra coisa, antes de começar, eu vou sair daqui correndo para uma palestra sobre a Hannah Arendt, lá na Gávea. Eu estava com febre, preparando material, e estava relendo um texto onde ela mostra qual a diferença entre conhecer e pensar. E no meio desse texto, um texto pequeno, é muito bonito, ela diz que a gente conhece quando a gente quer tratar as coisas como objetos, e a gente reduz as coisas a regras gerais que a gente pode passar um para o outro. Por exemplo, as leis da física, por exemplo, fórmulas de matemática e coisas do gênero. Mas ela diz que pensamento é diferente. Pensamento acontece em 3 coisas muito importantes que tem a ver com a gente hoje. Primeira coisa, quem pensa interrompe o modo como se vive. Todo pensamento nasce da interrupção. A gente deixa de agir automaticamente, suspende o poder prescritivo das nossas ações cotidianas e a gente abre espaço para alguma coisa que é da ordem do inusitada. Segunda coisa, diz ela, quem pensa não pergunta o que é, pergunta qual o sentido de. Só para vocês terem noção de coisa tão importante, eu tenho uma amiga que é homossexual, tenho muitas amigas homossexuais, mas essa, na verdade, ela e a ex dela são como se fossem irmãs minhas. E essa menina, uma delas, elas têm 3 filhos, eu estava na semana dela, é guarda compartilhada, meu filho dormiu na casa dela, que já estava casada com uma outra amiga. Meu filho dormiu de sexta para domingo. E meu filho ama os filhos dela. Quando eu fui buscá-lo no domingo, às 9 horas, ele chega para mim e fala assim, pai, revoltado. Meu filho é uma criança revoltada. Pai, por que é que eu só tenho uma mãe? Eu falei, eu dei uma aula para ele, né? Eu falei assim, porque tem esse modelo familiar, que é o mais comum, teu pai é um otário, e vive nele, né? É legal porque a outra também se casou.
Então, na verdade, são duas crianças, uma adolescente, eles têm 4 mães que são maravilhosas. E eu gosto de sair com eles, brincar com eles. E elas têm dinheiro, então eles foram para os Estados Unidos, Europa, sabe? Ele não vai. A única coisa que tem a ver com a Europa foi a Praça Paris que eu levei a criança. Porra, ele já estava desesperado, perguntou: mas por que eu só posso ter uma mãe? Eu falei assim: porque no nosso modelo familiar, que é bem tradicional, é o seguinte: é só papai e mamãe, os filhinhos, é só isso. Existem outros modelos. Eu falei: no nosso caso, você poderia ter uma outra mãe, mas o papai, nesse sentido, muito comum, eu tenho que separar da sua mãe e ficar com uma outra mulher, ou a mamãe com uma outra mulher. Você pudesse chamar também de mãe. Ele vem a pergunta: mas por que não pode ser você, a mamãe e outra mãe? Eu falei assim: aí realmente tem que falar com ela, né? Realmente já está fora das minhas forças. Porque a moral da história, ele estava revoltado, porque ele estava perguntando pelo sentido da vida familiar. Isso é pensar, segundo a Hannah Arendt. Você não legitima o que é, você pergunta qual o sentido de. E nesse sentido, existem muitos sentidos de família. A Austrália, há alguns anos, aprovou casamento poliafetivo. Primeiro casamento, 3 mulheres, 2 grávidas. Isso não é uma possibilidade? É. Há algum tempo um rapaz me procurou querendo casar ele, uma menina que eu conhecia e mais um outro cara, por que não? A Bíblia está cheia de politeísmo, né? Relações poliafetivas, poligâmicas, né? E a gente, na verdade, não trata isso com uma certa naturalidade, com muitas aspas. Então, isso, segundo a Hannah Arendt, é pensar, perguntar o sentido de. Terceira coisa que diz a Hannah Arendt: quando a gente pensa, a gente se multiplica. Ela diz que quando a gente pensa, a gente não se vê como único, a gente se vê como múltiplo. Então, de alguma maneira, pensar é multiplicar-se. O que a gente está fazendo aqui desde o mês passado é isso que a Hannah Arendt está chamando de pensamento. Tentar se multiplicar. E a gente está fazendo isso com uma seriedade dentro dos limites que a gente tem, que são encontros pequenos, de 1h30, temas muito complexos. Isso é tão importante que no século XIII, na abertura da Suma contra os Gentios, Tomás de Aquino disse de maneira brilhante que se Deus nos fez capazes de pensamento, se ele exigisse uma fé sem pensamento, ele seria contra ele mesmo. Por isso São Tomás diz: uma fé não raciocinada não é digna da vontade de Deus. Significa que essa questão que a fé é cega é só para quem transforma a fé em crendice. E o que a gente está fazendo aqui é elaborar criativamente as possibilidades de espiritualidade dentro de uma corrente que é o cristianismo. São infinitas correntes ao longo da história da humanidade como um todo, e a gente pode tratar disso com uma certa seriedade. Terceira coisa, antes de começar, são 3 encontros só sobre teologia e filosofia afro-ameríndia. É muito pouco para muita coisa. E tem muita coisa que a gente não encontra nos livros em torno desse tema. Semana que vem vai vir uma mãe de santo, minha amicíssima Viviane de Oxum. Ela vem, vai trazer o atabaque, eu tinha falado isso, né, no último encontro nosso. Ela vai dar um depoimento dela, a história dela, uma mulher negra, muito importante isso. Ela foi pastora, continua trabalhando comigo como pastora, e ela é Yalorixá do Candomblé e mãe de santo da Umbanda. Ela tem 3 capos sacerdotais, faz um trabalho belíssimo de uma Umbanda africanizada. É muito pouco tempo, então eu me coloco à disposição para o seguinte: para quem quiser, a gente continua isso de outra maneira, pode ser em outro lugar. Pensar liturgias cristãs africanizadas, pensar o modo como os teólogos e teólogas na África pensam a figura de Jesus e de Maria, sobretudo. As feministas africanas teólogas, quem é Maria na África, que nunca é branca, porque não era de fato. Então, mais do que isso, celebrações, ritos que dentro da tradição cristã comportem elementos que são, por exemplo,
de matrizes africanas como culto à ancestralidade. É uma pena, nós não temos isso no cristianismo europeu. Mas na Bíblia é um livro de ancestralidade. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó são ancestrais. Jesus, Elias e Moisés são ancestrais. Os ancestrais apareciam. Se hoje a gente tem um rito e aparece uma entidade que é um ancestral, a gente expulsa. Por quê? São ancestrais. Jesus, filho de Davi. Davi era um ancestral de Jesus. Ontem eu celebrei um ritual, está aqui, as duas estavam lá, a Gilda também. E foi um ritual do Dia da Mulher, né? O Dia da Mulher, quem falou foi a Maria Padilha, uma ancestral. A primeira música que eles cantaram antes dela falar a mensagem era a música que é uma lenda das Padilhas, no plural, que segundo diz a lenda, as Padilhas morreram na Inquisição rindo ao pegarem fogo diante dos padres. É uma ancestral. Ela falou da Bíblia. Isso é interessante. Então a gente tem que pensar isso. A gente tem que pensar isso. Eu me coloco à disposição. Quem quiser, eu vou aos terreiros. Outra coisa. Eu levo, não tem problema nenhum. Tipo, tour. Uma amiga minha fala assim, Alexandre, qual é a macumba tour de hoje? Hoje é. Eu botar assim, onde? Aí veio um bonde. Entende? Porque aí não é mais alguém falando de teologia negra, mas é a cultura negra, através até de pessoas brancas, falando de si mesmas. Que é interessantíssimo. Terceira coisa, também me coloca à disposição para a gente estudar mais à frente certos ícones, sejam mulheres e homens, seja da teologia feminista, como da teologia africana ou negra, como Martin Luther King, Desmond Tutu, como Rosemarie Murara no Brasil, que eu estive na casa dela várias vezes, Ivone Gebara, são pessoas que a gente desconhece, fala e tem uma profundidade de reflexão que são muito interessantes. A gente tem que ter espaços só para estudar isso. Então eu me coloco à disposição disso mais para frente. A gente pode repensar as nossas práticas a partir disso. Quarta questão, eu sou branco. Talvez eu não seja branco na Alemanha, mas socialmente eu sou branco no Brasil. Então eu vou falar de teologias meramente por ser um teórico. Isso é uma coisa extremamente importante das reivindicações dos movimentos, sejam movimentos negros, LGBTs, né, hoje em dia é LGBTNQI, da mesma forma dos movimentos feministas, é que geralmente alguém que não está naquela condição fala em nome de alguém que é daquela condição. Isso é uma subtração de um direito de fala. Isso é tão importante que você vai a muitos movimentos desses, se você fala muito pouco, porque essas pessoas passaram séculos sem ter espaço para fala. Então, eu queria dizer aqui que eu não estou aqui para usurpar o lugar de ninguém. Pessoas negras, eu vou falar de teologia negra porque eu estudo, é só isso. É porque é um objeto teórico para mim. E porque eu me contamino com isso à medida que a gente faz parte dessas práticas. Então eu vou falar mais de alguém que está sendo contaminado do que alguém que está nesse lugar. Eu não sofro racismo. Meus filhos também não. Minha esposa também não. Então, só isso já muda tudo. Então, eu vejo várias pessoas negras. Se quiserem vir aqui falar depois, se colocarem, eu estou totalmente aberto. Hoje eu pedi tanto para a Vitória, que é a minha amiga negra que falou aqui outro dia, quanto a Sofia, que é branca. Uma vai ler um texto de uma ex-escrava estadunidense do século XIX e a outra vai falar da experiência dela na Umbanda ao incorporar uma mulher branca incorporando uma preta velha. Exatamente para mostrar o que eu gostaria aqui. É que pensar uma teologia afro-ameríndia é sair incomodado e deslocado da sua condição. Então, se tem algum mérito meu aqui hoje e nesses outros dias que a gente vai estudar, é sair incomodado. Porque esse não é o meu lugar. E o meu lugar só existe de privilégio porque outras pessoas estão em condições de subalternidade na relação com o meu lugar. Então já peço 1000 desculpas e só vou falar aqui como teórico e nada mais. Então a primeira coisa que eu gostaria de começar é trabalhando esse conceito extremamente importante que acabei de citar, lugar de fala. É uma pena que a gente não tem mais tempo. Aqui no Brasil tem uma obra clássica, da Djamila Ribeiro, né, o que é lugar de fala, uma mulher negra, filósofa, onde ela coloca lá alguns elementos, nem todos eles preenchem lá os requisitos do que é lugar de fala, mas tem a maioria.
Nesse lugar, que é o lugar de fala, as pessoas que se utilizam desse conceito, eles dizem pra gente o seguinte: primeira questão, que é a mais essencial: nós não queremos mais Messias. Quando você tinha no século XIX um critério de identificação da loucura como doença mental, você tinha uma figura chamada psiquiatra, que não só estabelecia a verdade do louco como doente mental, como corrigia a doença mental naquilo que Foucault chamou de medicalização. O próprio Foucault disse na tese de doutorado dele que na psicanálise foi a primeira vez que alguém deu voz ao louco, mas depois tirou a voz. Porque o psicanalista vai lá, interpreta e diz qual é a verdade dele. Lugares de fala, eles são, na verdade, algo radicalmente diferente. É um lugar onde certas falas que foram desrespeitadas, violadas e rebaixadas, elas se afirmam sem precisar de que outros digam que são legítimas ou não. Por que isso é extremamente importante? Porque nós, cultura eurocêntrica, nós somos messias. Nós salvamos pessoas negras, nós salvamos indígenas, nós salvamos pagãos, nós salvamos candomblecistas, nós salvamos umbandistas, adultos salvam crianças, porque elas são fracas e nós somos fortes, porque brancos são fodas e negros são uma merda, porque candomblecista, sabe, é um bando de macumbeiro que não serve pra nada, e os cristãos têm a verdade de Deus. É assim. Essa expressão que está em todos os movimentos de minorias hoje diz pra gente: nós não queremos mais Messias. Nós não queremos que uma pessoa fale no nosso lugar de uma dor que não é dela ou dele. E mais, eu não quero que ser reconhecido por critérios que não nascem do meu lugar. Por que isso é extremamente importante? Porque a teologia da libertação que nós estudamos, né, até antes do carnaval, ela tem como princípio não salvar o oprimido, mas estar com o oprimido para que ele lute contra a opressão. É mais uma soma do que uma salvação. Isso é muito importante, porque quem é pastor ou padre sempre fala de um lugar que é o lugar do Salvador. E aqui tem um púlpito. E quando alguém que fala nesse púlpito, estou falando por mim, ninguém fala. E quando eu teorizo a dor dos outros, eu não deixo a dor dos outros aparecer. Se você for à África, uma igreja cristã na África, por exemplo, Desmond Tutu, ele deixava as pessoas, brancos e negros, depois da crise do apartheid, falarem no meio do culto. Por quê? Porque ele não é dono daquelas dores. Mas se ele fosse um simples bispo, ele estaria ali para falar da dor que não é dele, uma receita de bolo que não serve para ele, e para um lugar que ele nunca esteve, mas no caso dele, ele esteve. E por que esteve? Ele sabia do risco que é ser Messias do outro. Então, teologia afro-ameríndia é um braço da teologia da libertação. Por isso, nessa teologia, não há salvadores. Eu botei aqui um texto no final, vai ser o único que a gente vai ler, que é para mim um dos maiores teólogos negros do mundo, chama-se Martin Luther King. Tem um sermão dele aqui, criticando igrejas brancas e negras também. Esse cara é interessante. Um cara como Martin Luther King é um cara interessante. Porque quando ele falava, muitas vozes não eram ocultadas. Marielle também era assim. A multiplicidade de gritos apareceu naquele grito ali. Tem uma coisa da vida desse cara que sempre me chamou a atenção. É quando ele esteve preso, delatado em 1963, por 8 pastores negros que se beneficiavam de um sistema de educação universitário branco. E ele é preso, denunciado por eles. E os pastores brancos o defendem na Igreja Batista. Muito louco isso. Ele é preso porque ele é delatado por outros pastores negros, enquanto os brancos o defenderam. Então ele diz uma coisa interessante quando ele sai da prisão, que é: não me interessa ser contra os brancos, me interessa lutar com eles, não deixá-los à frente de mim, mas com as mãos atadas, as minhas mãos,
com os passos que eles não podem dar, que são meus, ter mais força para lutar pelas nossas liberdades negras. Isso significa que nem o Luther King era Messias dos negros. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje, de um tipo de teologia antimessiânica em nome do Messias Jesus. Entende? Por isso, isso nos provoca, a mim branco, homem branco, hétero e todos esses atributos sociais extremamente notórios, né? Tá lá, intelectual, aquelas coisas todas, títulos e tal. Porque isso me coloca num lugar que é um lugar de horizontalidade, aonde a participação ela é fluídica, não piramidal e não verticalizada. Legal? Vamos lá. Olha, ela contou a parte dela. Eu queria destacar algumas coisas dessa história que eu presenciei sem estar em estado de transe, que é muito difícil. A gente acha que tem muitos tipos de transe, mas grande parte dos transes a consciência não é plena para quem está em meio ao transe. A mãe dela, que é minha amicíssima, quando ela incorporou a Preta Velha dentro da igreja, num dia, foi num culto que a gente celebrou por causa do 13 de maio, abolição da escravatura. Eu falei, traz os pretos velhos, velho. Por que eles não falam dessa realidade? Por que sou eu que vou ficar falando de uma realidade que eu nunca vivenciei? Se isso tudo é um personagem na Umbanda, são personagens que aparecem exatamente para explorar a autoafirmação de figuras subalternas na cultura brasileira, né? O chamado povo de rua, as crianças, pretos e pretas velhas, os índios, os caboclos, o caboclo boiadeiro, né, do centro-oeste brasileiro, são todas pessoas subalternas que ganham protagonismo ali. E apareceu essa vovó dela, Preta Velha, e a mãe dela chega para mim e falou assim, mas precisava disso. Muito interessante isso, precisava disso. Claro que hoje ela está bem mais acostumada, mas por que no caso de uma Preta Velha isso é um problema? Tem pessoas que ganham rios de dinheiro com cursos de xamanismo. Xamanismo é indígena, né? Meditação oriental, as pessoas que ganham dinheiro. Ganham muito, por sinal. Mas quando tem uma cultura onde esse lado negro aparece, isso é problemático a beça. Recentemente eu tive uma discussão com um empresário que é pai de santo da Umbanda. E ele falou para mim assim, não, a Umbanda é uma religião cristã. Eu falei, rapaz, que pobreza de vocês. Não tem nada a ver com a África. Surgiu no Brasil, em 1908. E o caboclo, ele apareceu só para dizer que a gente tinha que seguir Jesus. Caboclo flecheiro, né? Eu falei assim, como assim, cara? Que bobeira é essa? Eu falei assim, de onde você tirou isso? Dos meus estudos. Eu falei assim, mas por que não pode ter, se vocês cantam para orixá lá? Orixá africano. Quando tem preto velho. Não, mas eles já são doutrinados. Olha a expressão. Quer dizer, isso mostra o incômodo que é uma tradição que traz consigo elementos africanos. E elementos africanos escravizados que se tornam protagonistas. Isso mostra o problema. E por que isso é tão importante para pensar uma teologia negra ou uma teologia africana? Porque essas teologias que vieram como braços da teologia da libertação só viram isso como problema porque eles repensaram a noção clássica de pobreza não somente como destituição de posses econômicas ou bens materiais. Então os teólogos da libertação começaram a notar, sobretudo depois da década de 70, que existe uma pobreza de outra ordem, que é da ordem cultural. E que essa pobreza, ela se manifesta pelo encurtamento dos laços humanos. Então, se você pegar qualquer grande livro da teologia da libertação, da segunda metade da década de 70, eles vão falar, olha, tem uma pobreza econômica que é aviltante, mas tem pobrezas que são socioculturais, que também são aviltantes. Então, quando você empobrece possibilidade de relacionamentos, de liberdade, com pessoas, pelo fato de elas terem um estigma da negritude, isso é um problema. Porque a pessoa negra pode ser rica, mas se ela for muito rica, se ela for morar na cobertura, aqui no Leblon,
Opa. Diferente. Ronaldinho Gaúcho foi jogar no Flamengo. Foi comprar por 45 milhões de reais uma casa no Alto Leblon. Fizeram abaixo-assinado para ele, claro, para ele não ir para lá. Desculpa, por causa das festas. Só que um outro empresário negro também teve a recusa da venda da casa. Significa que os teólogos e teólogas da libertação começaram a notar isso que hoje está na linguagem de quem discute o tema, que as nossas experiências de empobrecimento, elas são interseccionais. Não basta só falar que existem pessoas oprimidas, a gente tem que dar nomes do lugar e das condições de produção dos estigmas. Tem que dar nomes. Não basta falar que todo mundo é humano. Tem uns que são muito mais humanos que os outros. Orwell falou isso. Tem humanos muito mais humanos. Eu sou mais humano que a maior parte da humanidade aqui no Rio de Janeiro. Eu sou mais humano. Então começaram a notar que se a gente especificar quem é esse pobre e usaram como metáfora uma imagem de um filósofo judeu lituano que eu gosto demais, o Levinas, que era o rosto desfigurado da dor, para falar dessas especificações de sofrimentos e empobrecimento da condição humana. E desde o Gustavo Gutierrez, que em 1971 criou essa obra clássica, Teologia da Libertação, até os teólogos e teólogos da libertação da atualidade, todos notaram que nesse sentido, esses dois, nesses sentidos, a pobreza é aviltante e tem que ser negada. A pobreza econômica e a pobreza sociocultural, elas têm que ser negadas, combatidas, desconstruídas, desnaturalizadas. Caso contrário, vai ser natural que eu saindo com a Vitória, que é minha amiga, e ela, com o meu filho num carrinho, se meu filho tivesse menorzinho, num carrinho de bebê, e ela andando com um carrinho, alguém falasse para mim, era sua empregada? Porque isso é assim mesmo. A mesma forma do que eu, uma pessoa branca andando no Flamengo, vejo um rapaz no Morro Azul negro passando por mim sem camisa, tem muito mais medo do que um garoto branco sem camisa passando ao meu lado, porque isso foi naturalizado. Então todos eles começaram a notar que a pobreza tem que ser materializada na teologia. O que significa isso? Cada vez mais sair do âmbito abstrativo. Ah, pessoas pobres. Peraí, de que pobreza se trata? Que pessoas são essas? Onde elas estão? Que dores? Qual a especificidade desse sofrimento? Sofrimento de um empresário e uma empresária negros, morando no Leblon, por um racismo institucionalizado dentro de um prédio. É muito diferente do que o caveirão batendo, sabe, na rocinha, e escolhendo crianças negras, pais e mães de crianças negras, para assassiná-los. É muito diferente. E se você não der esse nome, como é que você pensa resistências? Então, com isso, vou só mostrar os livrinhos para vocês terem mais curiosidade do que outra coisa. Surgiu esse camarada aqui, eu citei o primeiro nome errado na última vez, eu citei John Cone, estava pensando em John Knox, é James Cone. Esse camarada escreveu tanto esse Teologia Negra, que tem vários textos dele e de outras pessoas, inclusive mulheres. Vou falar semana que vem da Teologia Negra africana, feminista. E aqui, o Deus dos Oprimidos, que é um clássico dele. Esse camarada foi o primeiro grande teólogo negro que levantou as premissas do que seria uma teologia negra, de matriz cristã. Cone. Falando que nem minha mãe é professora de inglês, ela não consegue falar McDonald's. Um dia ela chegou para minha filha e falou assim: Aninha, vamos pro McDonald's? Aí minha mãe falou: pra onde? Porra, ninguém entende McDonald's, né? Minha mãe é terror, agora eu tô assim também, tirando onda. James Cone, tu não. Mas vai lá. Não é? Tem um pouco de palhaçada da minha parte, né? Coisa ridícula, mas vai lá. Vamos lá. Olha, o que acontece com esse cara?
ele coloca para os teólogos latino-americanos da libertação, e as teólogas que estão surgindo, ainda não tem grandes teólogas nesse momento, mas estão começando a surgir na década de 70, coloca o seguinte: nessa teologia da libertação aí, eu só estou vendo pobre econômico. Tudo bem, a escravidão produziu pobreza econômica, mas tem muitos negros e negras na África ricos. O apartheid mostrou isso. Que são linchados e linchadas nas ruas, assim como nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis, né, junto a Martin Luther King, Malcolm X, né, e outras pessoas no mesmo, né, da mesma luta. A pergunta é: como é que é fazer uma teologia do lugar da negritude? Como seria? Fazendo só uma observação. A gente citou a Umbanda aqui. A Umbanda é uma religião pluralíssima, candomblé, muito rica e muito plural. Não entra nesse tipo de teologia negra, mas já tem gente falando da teologia negra da Umbanda, teologia negra dos candomblés, das famílias do candomblé, das nações. Então é claro que isso não é privatizado no cristianismo somente, mas isso nasce como uma questão cristã. E a primeira coisa que ele fala é: para pensar uma teologia negra, você tem que descaracterizar a maneira como o branco europeu sempre pensou a noção de conhecimento, baseado em uma certa verdade objetiva que é racionalmente justificada. Todas as nossas ciências modernas, toda a nossa forma de fazer filosofia, todos os nossos saberes ocidentais são legitimados racionalmente. E ele coloca e diz assim: entre pessoas negras isso não tem sentido, historicamente falando. Porque pessoas negras, tanto que foram escravizadas, quando o pré-colonialismo, elas vivem de histórias. Vou botar com E, história mesmo com E. Sei que o português tirou isso, não é uma pena. História. Por quê? Porque a história está no âmbito mítico. Pessoas negras vivem de mitos, assim como a Grécia pré-clássica. E por que isso é importante? Porque os mitos, eles não narram necessariamente o que é. Eles narram possibilidades. Portanto, o que pode ser. E nesse sentido, as verdades míticas, elas são muito mais interpeladoras do que constatadoras. Então, ele coloca um dado muito interessante nas igrejas negras cristãs dos Estados Unidos, sobretudo a Igreja Batista, que quando ia analisar um candidato a ser pastor da igreja, não perguntava o título acadêmico, perguntava pelas histórias que ele sabia contar. Quem já tem vários textos, livros sobre o discurso do Martin Luther King. Tem discursos mais técnicos. Desmond Tutu a mesma coisa. Mas quando você pega os discursos dele nas igrejas, você vê assim uma profusão, uma multiplicidade de histórias que ele conta. Tem um discurso clássico de 1963, que 5 crianças são assassinadas, negras. E ele começa, com o texto bíblico, ele começa a contar a história. Quando no Alabama, não sei quem, foi não sei aonde, e falou com aquele vendedor de leite que dizia, e aí no meio da história entra a mensagem que ele quer. E é muito interessante, porque ele não chega dando uma liçãozinha de moral, que é assim que a gente faz, né? Então o que o texto diz? O texto diz: seja bonzinho, não mate a vaca do vizinho, né? Tem um texto lá do Bíblia, né? Para não matar, e não transe com animais, também tem outro bíblico também. As pessoas estão muito preocupadas hoje com questões sexuais, então não transe com a galinha do vizinho lá, tá? Em Deuteronômio. Porra, agora eu sei, meu vizinho não tem galinha, sabe? Essa me dê bem. Porra, pelo contrário, que o Coleman diz, que você vê isso no Martin Luther King, como vê no Malcolm X, que se tornou muçulmano, é que a teologia negra, ela se preocupa com a invenção do futuro. Por isso ela é uma teologia escatológica no sentido técnico. Invenção de futuro. O que isso significa? Que na teologia negra, esperança não é espera. Na teologia negra, esperança é desabsolutização do presente e do passado. Ou seja, viver o tempo sem se reduzir ao status quo do presente e do passado. Por isso ele diz, quando o negro canta a sua dor, ele canta com alegria, porque sabe que nenhuma dor é definitiva.
Quem conhece os negros spirituals dos Estados Unidos? Tem um clássico em português, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Você conhece a música? Passe aqui, não é isso? Senhor, passe aqui. Interessante, quando eles cantavam isso? Nas lavouras. Engraçado. Contra a escravidão. Muito interessante essa ideia. E estão cantando por quê? Estão sentindo, pô, eles estão na merda, eles estão sofrendo. E por que eles estão chorando, sofrendo? Porque eles sabem que se o Senhor passar aqui, essa realidade se desabsolutiza. Segundo elemento que o Combe diz: o futuro negro não é para além da morte. Para além da morte, sempre é atravessado por um futuro na terra. Em outras palavras, a teologia negra não vive o céu como compensação do sofrimento da terra. Se fosse compensatório, todo o movimento negro estadunidense, ele é estadunidense, não teria sentido no século XX. Negros e negras não queriam a liberdade do céu, queriam o reino do céu fazendo sentido na luta da terra. Para usar uma expressão dele, que ele cita, por sinal, Rubem Alves, que a gente viu aqui, né, no mês passado, no primeiro encontro. Negar o que nega a pessoa negra é o sentido da esperança nessa teologia. Negar o que nega. O que isso significa? O futuro não está à minha frente. O futuro é um horizonte de luta, aonde eu desobstaculizo o meu presente. Terceira questão da teologia negra: não há Deus aonde não há liberdade. E nisso as pessoas negras, graças a Deus, estou vendo várias aqui, elas têm que nos ensinar. Essas pessoas conseguem rir numa vida que só faz chorar. E o que ele diz é exatamente isso. Se as pessoas negras não experimentassem liberdade, elas não conseguiriam identificar nessa experiência a presença divina. Portanto, um Deus que não liberta para a liberdade é um ídolo que deve ser negado por essa teologia. Quarto elemento: repensar a condição de Cristo. É o famoso Cristo negro, que graças a Deus está voltando a ser tematizado, inclusive aqui no Brasil. A gente sempre pensa Jesus de uma maneira abstrata, né? Um camarada de tradição semita, viu ali na Judéia, o que a gente chama de século I da nossa era. A gente não sabe bem a cor da pele, porque, né, o camarada pegando sol, daquele tipo de gênio, as pessoas começam a especular, a gente não sabe nada, mas os discursos são engraçados, porque todos os atributos de Jesus nunca foram falados pela boca dele, segundo os estudiosos. Por exemplo, Rei dos Reis. É muito interessante esse atributo. Jesus é rei. Pô, é muito louco esse atributo, não sei porque a gente começa a acreditar nessas coisas. Pô, ele ia morrer, capítulo 13 do Evangelho de João, ele estava morrendo. Ele para e faz um negócio chamado lava-pés. Fala assim: vem cá, vocês me chamam de mestre, de senhor, não é isso? É, eu sou isso mesmo. Mas se eu que sou isso aí, lavo os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Porra, era uma virtude que entre as 3 virtudes do judaísmo mais faladas, era a virtude mais difícil de ser executada, chamava-se hospitalidade. Porra, o camarada larga esse lugar de mestre, de senhor, kyrios, em grego, na verdade é senhor, o correlato é escravo, doulos. 2 capítulos à frente desse mesmo evangelho, Jesus chega e desiste de ser senhor. Sabe, eu não vos chamo mais de servos ou escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos. Aonde está na liturgia cristã, amigo Jesus? A palavra é engraçada. A palavra é um verbo, filéu em grego, que é um verbo de amor recíproco. Significa que Jesus troca os títulos que a gente dá a ele por uma relação de reciprocidade e de horizontalidade. Mas a gente fica com aquele reizinho da Idade Média. Só um parênteses muito legal. Século XIII, Francisco de Assis. Os franciscanos chamam Francisco de Assis de o primeiro depois do único. Eu realmente acho que depois de Jesus só tem ele, porque o resto é resto mesmo.
Esse camarada foi a uma igreja famosa e viu, a igreja estava destruída. A famosa Cruz de São Damião, que é um Jesus esquálido assim. E ele viu Jesus ali. E ele volta para a igreja do pai, com o bispo Guido, e vê Jesus com rubi na coroa. E ele grita no meio de uma missa para dizer: esse é falso. Cara, a gente acha que realmente Jesus tem rubi e tem esses títulos todos que não tem uma relação com ele. Tem a ver com Paulo, com o Zezinho das Couves, sabe? Com a Maria Antonieta. Isso tem a ver, mas não tem a ver com ele. O que a teologia negra fez? Falou o seguinte, de maneira muito certa: Jesus, quando fala de si, ele sempre fala a partir de uma condição onde ele quer produzir liberdade. Ele se identifica com a condição do não liberto. Tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, né? Fui peregrino, me acolheste, assim por diante. Então eles, os teólogos negros e teólogas negras, que chegam e dizem assim: se Jesus se identificava com um lugar do que não tem lugar, então Jesus é negro. E mais, atributos de Jesus têm que ser contemporaneizados. Quem são os que não têm lugar, para que esse seja o lugar de Jesus? E é muito interessante que a teologia negra, ela é muito aberta, porque ela não só diz Jesus é negro, mas ele diz Jesus é puta, porque não tem lugar. Jesus é mulher estuprada no Brasil e na Índia, né? Existe estupro altíssimo. É isso que é pensar os atributos históricos de Cristo e não eternos de Cristo. Então a teologia negra transforma os atributos em atributos concretos. Se eu não vir Cristo como negro, com pessoas negras, eu não vejo lugar nenhum. Se eu não vir Jesus como prostituta entre prostitutas, como mulher trans, homem trans, entre pessoas trans, eu não vejo. Por quê? Porque eu estarei construindo um lugar que é um altar para alguém que assumiu um lugar. De que lugar? Isso fez com que a teologia negra criasse um conceito muito legal, que é a universalidade particular de Jesus. Que hoje tem filósofos negros, que estão, um grande amigo meu, Diego, professor do Pedro II, filosofia, né, que estuda lá com o pessoal, né, da filosofia, pensamento decolonial, tem a pronúncia, pode ser várias, Achille ou Achille Mbembe, que pensa a crítica da razão negra. Ele pensa o lugar do negro, a condição da pessoa negra, podendo criar uma nova tipo de universalidade no nosso discurso. Já na década de 70, esse camarada que eu estou apresentando fala isso. O que é uma universalidade particularizada? Eu posso falar de uma maneira universal de Jesus somente se eu particularizá-lo como aquele que assume um lugar de quem não tem lugar. Entende? Suicida. Já pensou um Jesus suicida? Ninguém pensa em Jesus suicida. A gente odeia suicida. Isso é uma merda. Fui dar uma palestra na UFRJ ano passado sobre o Deus dos suicidas. Quase que me mataram. Porque é claro que o suicida não pode ter a ver com Deus, né? Não é isso? Esquizofrênico, já pensou? Jesus esquizofrênico? Jesus autista? Nem? A gente não pensa isso não. A gente pensa o Jesus lá do Hollywood, que é um camarada que sai da água, que nem SOS Malibu, né? E, porra, faz um negócio assim, charmosão. Quando eu vejo Jesus de Hollywood, eu tenho vontade de virar gay. Eu falo, Senhor, dá-me esse privilégio. É ridículo aquilo, né? É ridículo. Ou então, sabe, um famigerado que olha assim, né? Ai, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui. Sabe, como assim? Não, ele era daqui. Esse cara, James Cone, diz assim: a gente tem que repensar a ideia de que o verbo se fez carne. E a teologia negra, ela leva muito a sério. Se ele fez carne, na carne dos que não tinham lugar, quem são esses que não têm lugar?
que Jesus assumiu a sua condição carnal. Entende? Isso é importante por quê? Porque você tem uma menina branca que incorpora uma entidade ligada a um personagem, uma pessoa negra, escravizada, sábia. Quando ela incorpora, é uma pessoa branca que sai do seu lugar. E aí entra o terceiro sentido de pobreza que os teólogos da libertação mostraram, que esse sim é positivo. Pobreza como disponibilidade plena para ser transformado pelo outro. Então, uma teologia negra, ela tem que me fazer diferente de quem eu sou. Ela tem que me deslocar, ela tem que me tirar do meu lugar. Sabe? Ela tem que me deslocar. Se ela não me tira do meu lugar, ela faz o quê comigo? Entende? Ela ratifica exatamente os privilégios que eu sempre tive. Vou fazer um parênteses. Em 2005 eu dei uma palestra em São Francisco de Assis, que eu gosto dele. Aí as igrejas às vezes me chamam para falar. Tem umas igrejas que podem falar de santo, porque geralmente as igrejas no Brasil não gostam de santo, né? Não gostam, os evangélicos. A maior parte do sul dos Estados Unidos, escravagista, né? Por isso que a gente tem esse movimento evangélico extremamente interessante, libertador no Brasil, né? Essa bancada evangélica que com certeza é de Deus, né? É um Deus interessantíssimo, que ajuda muita gente, né? A ser assassinada, mas ajuda. Então, não é me chamaram lá um dia, eu estou lá falando de São Francisco. São Francisco, e todo mundo quase gozando, né? As pessoas, São Francisco, ai, o pobrezinho de Assis, que beijou na boca o ranceniano lá, o leproso do seu tempo, e Clara de Assis, naquele, né, na Irmão Sol, Irmão Lua, né, que vem cantando musiquinhas, todo mundo feliz. Entrou um mendigo. Puta merda, entrou um mendigo. Cara, não era classe média branca como eu. Expulsaram o mendigo, eu parei. Falei, esse cara que me chamou. Falei, meu irmão, é o seguinte, cara, São Francisco entrou nessa porra aqui. Porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara? Esse cara entrou aqui. Eu falei, eu vou parar de falar nele, porque ele veio, a gente chamou, ele veio. Aí foram lá, deixaram o São Francisco entrar. Aí ele ficou lá atrás. As pessoas não estavam interessadas em São Francisco. Elas estavam interessadas no clichê franciscano. Né? Que gosta de... Ai, aí faz aquela musiquinha. Ai, a musiquinha de Jesus. Mas quando você encontra Jesus, está na merda. Jesus está na merda naquela pessoa ali. Sabe? E está falando com você, estou aqui. É isso que a teologia negra faz. Ela faz você olhar e falar assim, Jesus não pode ser uma abstração. Se Deus não for concreto, a gente deve jogá-lo no lixo. E mais, se a gente já tem lugares pré-definidos para que Deus seja Deus, então na verdade a gente não tem Deus algum. Porque o lugar de Deus é um não lugar humano. Aonde há o inumano, ali é onde Deus nos fala. É isso que a teologia negra faz. E mais, ela não faz isso para que brancos ajudem negros. Ela faz isso para que pessoas negras saibam que o seu não lugar é o lugar de Deus. E por isso, aquela condição é divina. E por ela, a gente pode travar novas lutas, batalhas, para que a liberdade possa ser produzida. Porque, segundo James Cone e outros teólogos da libertação, liberdade não é um atributo, liberdade é um exercício. Entendem? Por que isso é importante? A gente vai ler daqui a pouco o texto para finalizar do Martin Luther King. E antes a Vitória vai ler um texto maravilhoso, maravilhoso, de uma ex-escrava estadunidense, que teve uma relação com Jesus muito mais interessante do que a gente está dizendo aqui. Mas o que é interessantíssimo é que o Martin Luther King vai colocar um problema para a gente. Se a gente quer pensar uma teologia negra, a gente tem que sair de dois vícios teológicos. O primeiro é o emocionalismo. Porra, esse cara está falando da década de 60. Emocionalismo. Achar que espiritualidade é ter reações interiores agradáveis. Ai, cara, chorei com aquela palavra. Hoje, né, tem um padre com o qual eu trabalho há muitos anos, há mais de 20 anos. Ele estava celebrando comigo ele é colombiano, ele é teólogo. Eu sou co-orientador do doutorado desse maluco. Ele veio aqui, você lembra?
E ele não sabe falar português, então só fala merda. E ele não sabe falar também espanhol, porque ele já perdeu, então ele não sabe falar mais nada. Ele fala muita merda. E aí, um dia, a gente estava celebrando lá em Macaé uma missa de Ramos, domingo de Ramos. E aí ele botou um burro para entrar na igreja com Jesus, era um garoto assim, aí Jesus ficava assim, e eu falei assim, ô Manuel, putz, cara, você vai botar um burro na igreja, cara, você tá maluco? Aí ele fala assim, deixa o burro, aí a gente entrou, tinha o pessoal da Renovação Carismática cantando aqueles cantos e tal, maravilhosa, aquela coisa, tá? E uma senhora assim começou, e ele falou, ai, desmaiou. Eu falei, que isso? Aí ele levantou a senhora. Aí começamos, eu ia fazer a homilia desse dia, começamos ele ficar sentado com o microfone lapela aqui. Muito louco ele, e muito interessante, muito inteligente. Ele é um cara que só vive para os pobres, em todos esses sentidos que a gente falou aqui. Inclusive com prostitutas, grupos negros, negras, muito interessante. E ele está lá, assim, sentado, meditando. Acabou a música, veio um garoto e falou assim, padre, o burro está querendo defecar. Na frente do altar, e eu aqui. E aí eu botei a mão assim, comecei a rir. Aí ele, de olhos fechados, deixa a cagar. Também cagou em Jerusalém. Só que acabou a música e saiu para todo mundo, que era. Aí ele abriu o olho e estava todo mundo rindo. Eu falei, mano, você tá maluco, cara? Tá todo mundo ouvindo. Aí eles saímos de lá, aquela música foi legal, fomos à casa de um vereador que faz um trabalho social lá, e estava essa moça que desmaiou. E aí a moça que desmaiou chegou para ele e falou assim, pegou ele assim, me pegou e falou, que missa, que missa, que missa. Eu fiquei assustado. Ele falou assim, o que houve? Ai, eu desmaiei no Senhor, senti uma sensação aqui, um fogo veio subindo, um fogo. Parênteses, ele é psicanalista também, né? Aí, ele fez uma interpretação bem machista, mas engraçada, profundamente engraçada. Olhou para ela e falou assim, filha, quantos anos está sem namorado? Ela falou assim, alguns. Tem caderneta com telefone, agenda, olha isso, ninguém tem mais nada. Aí ele falou assim, tenho, então procura namorado, ex-namorado, porque teu problema é prisão. Deus não tem nada a ver com isso. Aí, são machistas desgraçados, mas o que ele falou depois é legal. Aí ele falou assim, se for de Deus, você vai ser nova para todo mundo e não só para você. Ou seja, Luther King viu isso na década de 60. Igrejas emocionalistas, nada tem a ver com o que a teologia negra pode contribuir no meio do pensamento cristão. Não tem nada a ver. Porque ela encerra o ser humano em si mesmo e não se abre a um lugar que não é lugar nenhum daquele que está e daquela que está desfigurado. Segundo elemento que diz Luther King é que a nossa tradição cristã ela é formalista, academicista, racionalista e arrogante. Então a gente fica querendo saber se pastores e padres falam português correto. Uma vez eu falei num lugar, tinha um cara da ABL. Eu falo muita merda, mas eu sei conjugar os verbos, né? Aí eles falam para mim, seu português hoje estava magnífico. Eu falei, porra, tu estava sabendo que eu estava sendo avaliado, né, professor? Assim, cara. Mas esse camarada é da igreja presbiteriana de Copacabana. E ele falou assim, os pastores lá da igreja não estão falando tão bem quanto os de antes. Eu fiquei muito impressionado, porque eu fiquei até preocupado agora. Porque isso é um sentido extremamente interessante. O Luther King vai dizer, quando um ritual cristão, na vida de pessoas negras, se rebaixa à frieza dos discursos racionais e não mobiliza essas pessoas a lutarem pelas suas liberdades, esses ritos não vêm de Cristo. Para finalizar, antes dela ler, a gente lê o Luther King.
Desmond Tutu, nesse livrinho aqui, tem um texto genial sobre ele. Vai fazer uma diferença entre teologia africana, claro, nem toda teologia negra é africana, né? Muitos lugares do mundo tem negros abertos, não tem nada a ver com a África. Vai fazer uma diferença entre teologia negra e africana. E ele vai pegar uma crítica muito grande que se fazia. Um teólogo negro africano dizia que a teologia negra ela começa com a dor, a teologia africana começa com a alegria. E ele chega e diz assim: vocês estão errados, os dois lados. A teologia africana e negra começam com a alegria de lutar contra a dor. Então ele termina dizendo: não é o resultado da luta, mas é lutar sorrindo que importa. Se vocês forem a uma casa de santo de candomblé, tem muito branco hoje, e para mim esse é o grande favor desse tipo de teologia de matriz africana, é que no corpo de pessoas brancas a cultura negra está nos libertando. Mas se você chega em alguns terreiros, tem muita gente negra ainda, graças a Deus, e você vê, quando eles viram, eles não incorporam, eles viram os orixás, e quando eles estão tocando, né, os ogãs tocando, semana que vem o ogã tocar aqui, você vê tanta alegria, e eles estão ali representando mitos, muitos deles cheios de dores. Quando você vai a uma passeata do orgulho gay, eu fui a várias, inclusive abri uma delas em 2002, no dia que o Brasil foi pentacampeão. Eu, Elza Soares, conheci a Elza Soares, essa feminista brasileira maravilhosa, e a Marisa Hort, uma candomblessista. E eu desfilei com eles. Quando você, não sei se ainda está assim, quando você caminha no meio daquela manifestação, você vê pessoas profundamente oprimidas, brincando. Então Desmond Tutu, que foi o Nobel da Paz, chega e diz isso: a teologia africana e a teologia negra transformam a fé em exercício lúdico de transformação da política. Lúdico, porque tem vida ali, tem brinquedo ali, porque os instrumentos opressores do nosso tempo não são definitivos. Assim como uma criança consegue chorar agora e rir daqui a 2 segundos, quando vê um novo brinquedo à mão, ele diz: é assim que teólogos negros e teólogas negras, teólogos e teólogas africanos fazem com a Bíblia, transformam tudo isso em brinquedo. Vou pedir para minha amiga Vitorinha, para a gente concluir, ler o texto dessa feminista cristã do século XIX, não é isso? Ela nem sabia que era feminista. Ela não sabia nem que era feminista, nem não cristã ela sabia. Sim. Então, vou contextualizar rapidamente antes de ler. É um texto pequeno, foi só uma fala dessa mulher. Era uma ex-escrava do século XIX. Ele, assim, o movimento feminista ele tem várias ondas, são recortes da história, né? E marcados principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E esse caso aconteceu nos Estados Unidos, que foram os lugares onde o feminismo cresceu mais a partir do final do século XIX. E isso aconteceu na primeira onda. E nos Estados Unidos, as mulheres do movimento feminista se juntou ao movimento abolicionista para poder lutar pelos seus direitos. Mas esse movimento era composto por uma classe média branca e as mulheres negras não podiam dialogar com elas porque elas tinham outras demandas, elas tinham que trabalhar, outras eram escravizadas e tinham as mulheres operárias. E aí, em 1851, teve uma convenção nacional pelos direitos das mulheres, em Ohio, e uma ex-escrava foi a essa convenção. E esse evento não tinha só mulheres, tinha mulheres e homens, e vários homens zombavam das mulheres, riam da cara delas nessa convenção. E essa ex-escrava foi a única que teve coragem de levantar a cabeça e ir lá na frente e reagir a essa zombaria dos homens. O nome dela era Sojourner Truth, e
ela derrubou essas alegações de que a fraqueza feminina não combinava com o sufrágio, porque as mulheres lutavam pelo direito ao voto naquela época nos Estados Unidos. E aí, assim, o líder desses homens que estava lá, ele tinha afirmado que era ridículo que as mulheres desejassem o direito ao voto, já que elas não podiam sequer pular uma poça ou embarcar em uma carruagem sem a ajuda de um homem. Como é que elas podiam pedir isso, pedir o voto, se elas eram tão frágeis? E aí a resposta da Sojourner foi incrível, e ela disse que ela mesma nunca tinha tido a ajuda de um homem para pular uma poça ou para subir uma carruagem, porque ela era uma mulher negra. E naquela época, as mulheres negras eram tratadas tais como os homens negros. E o mote do discurso dela é o seguinte: não sou eu também uma mulher? E isso é uma frase que a gente usa muito no movimento negro, principalmente no feminismo negro. E eu aprendi essa história com a Angela Davis, também é um livro que o Alexandre pode usar depois com vocês em outros encontros, que é uma mulher maravilhosa que ainda está entre nós e luta até hoje. E a fala dela foi o seguinte: olhe para mim, olhe para o meu braço. E aí ela levantou a manga para revelar a sua força muscular. Arei a terra, plantei, enchi os celeiros e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem. Quando eu conseguia comida e aguentava o açoite da mesma forma. Não sou eu uma mulher? Dei à luz 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei em meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou eu uma mulher? E aí ela termina assim: aquele homenzinho de preto, ela se refere a um homem que estava na convenção. Ele diz que as mulheres não podem ter os mesmos direitos do que os homens, porque Cristo não era uma mulher. E de onde veio Cristo? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher criada por Deus foi forte o suficiente para sozinha virar o mundo de cabeça para baixo, estas mulheres juntas devem ser capazes de colocá-lo de volta no lugar. E agora que elas estão pedindo para fazer isso, é melhor que os homens as deixam fazer. E aí ela deflagrou o racismo presente no feminismo daquela época, no começo do movimento, e ela foi zombada tanto pelos homens quanto pelas mulheres que estavam ali, porque as mulheres diziam, algumas, que aquilo era coisa de abolicionista, que ela não era feminista nada. E aí, no final, ela diz o seguinte: sei que vocês sentem comichões e vontade de vaiar quando vem uma mulher de cor se levantar e falar a respeito de coisas e dos direitos das mulheres. Nós fomos tão rebaixadas que ninguém pensou que iríamos nos levantar novamente, mas já fomos pisadas por tempo demais. Vamos nos reerguer e agora eu estou aqui. É isso. Olha, no finalzinho desse texto tem aqui, ó, Martin Luther King Jr. É parte de um sermão dele, lindo, 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 vocês podem encontrar na internet. Aliás, eu tenho ele em livro, numa outra tradução, mas botei aqui uma tradução que está na internet. Eu vou ler só a última página. Ele está falando de uma parte do Evangelho que Jesus ele dá ênfase à oração, dizendo, porra, quem é o pai que o filho chega e fica pedindo várias vezes, o pai não vai lá, não escuta o filho, atende, né, o seu pedido e tal. Porra, ele usa como exemplo um camarada chato pra cacete que bate a porta de um capitalista daquele tempo, um pré-capitalismo, o camarada acaba atendendo um juiz safado, acaba atendendo a súplica dele. E ele está falando disso, o camarada que chega lá pedindo socorro. E ele fala, quem são essas pessoas que à meia-noite chegam numa igreja pedindo socorro
suplicando por transformação e que são negadas. E ele vai falar, inclusive, das igrejas negras que se prendem a certos tradicionalismos e que tiram de si a vocação de serem libertadoras. Entende? Então, a última página só. E aqueles que foram à igreja para buscar o pão da justiça econômica têm sido deixados na meia-noite frustrante da privação econômica. Em muitos casos, a igreja tem se alinhado com as classes privilegiadas e assim defendem o status quo dos que não estão dispostos a responder à batida à meia-noite. A igreja grega da Rússia aliou-se ao status quo e tornou-se tão intrinsecamente ligada ao regime czarista despótico que se tornou impossível de se livrar do corrupto sistema político e social sem se livrar da igreja. Esse é o destino de cada organização eclesiástica que se alia com as coisas como elas são. A igreja deve ser lembrada que não deve ser nem mestra nem serva do Estado, mas sim a consciência do Estado. Ela deve ser o guia e o crítico do Estado e nunca sua ferramenta. Se a igreja não redescobrir seu zelo profético, ela vai se tornar um clube social irrelevante e sem autoridade moral ou espiritual. Se a igreja não participar ativamente da luta pela paz e pela justiça econômica e racial, ela vai perder a lealdade de milhões e levar os homens em todos os lugares a dizer que atrofiou a sua missão. Mas se a igreja quiser ficar livre dos grilhões de um status quo mortal e recuperar a sua grande missão histórica, vai falar e agir sem medo e com insistência em termos de justiça e paz, de tal forma que irá incendiar a imaginação da humanidade e acender as almas dos homens, imbuindo-os com um amor fulgurante e ardente pela verdade, pela justiça e pela paz. Homens de hoje ou perto saberão que a igreja, como uma grande sociedade de amor que fornece a luz e o pão para os viajantes solitários da meia-noite. Ao falar da frouxidão da igreja, não se deve ignorar o fato de que a chamada Igreja dos Negros também deixou homens desapontados à meia-noite. Eu digo assim, a tão chamada Igreja dos Negros, porque idealmente não poderia haver uma igreja de negros e de brancos. É para sua eterna vergonha que cristãos brancos desenvolveram um sistema de segregação racial dentro da igreja e infligiram tantas indignidades sobre os adoradores negros que eles tiveram que organizar suas próprias igrejas. 2 tipos de igrejas dos negros têm falhado em fornecer o pão. Uma queima com emocionalismo barato e a outra tem a frieza do classicismo. O primeiro reduz o culto ao entretenimento. Ele está falando para a gente, né? O culto ao entretenimento, colocando mais ênfase no volume do que no conteúdo e confunde espiritualidade com musculosidade. O perigo de tal igreja é que os membros possam ter mais religião em suas mãos e os pés do que em seus corações e almas. À meia-noite deste tipo de igreja não tem a vitalidade nem a relevância do Evangelho para alimentar as almas famintas. O outro tipo de igreja dos negros, que não alimenta nenhum viajante à meia-noite, desenvolveu um sistema de classe para se orgulhar de sua dignidade, da participação de profissionais e sua exclusividade. Em tal igreja, o culto é frio e sem sentido, a música é monótona e sem inspiração, e o sermão pouco mais do que uma homilia sobre eventos atuais. Se o pastor diz muito sobre Jesus Cristo, os membros sentem que ele está roubando a dignidade do púlpito. Se o coro canta um negro spiritual, os membros afirmam que é uma afronta à sua condição de classe. Este tipo de igreja tragicamente falha e reconhecer que a adoração no seu melhor é uma experiência social em que as pessoas de todos os níveis de vida se unem para afirmar a unicidade e unidade sob Deus. À meia-noite,
Os homens são completamente ignorados por causa de sua educação limitada, ou a eles são dados o pão que foi endurecido pelo inverno da mórbida consciência de classe. É interessante porque ele termina o sermão sem dar nenhuma receita, dizendo: nós somos a igreja que o mundo ainda não viu. Morreu baleado em 1968. Esse é um teólogo negro que continua a falar na nossa consciência. Gente, era isso. Estou totalmente aberto a qualquer fala. As pessoas negras que queiram se colocar, criticar e se manifestar, estou totalmente disponível para isso.